Vasco viaja para São Paulo sem 3 jogadores do elenco, 2 titulares, com situação complicada para enfrentar o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Vou te contar tudo sobre isso, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto pro vídeo. Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no nosso programa Resumo Gigante, o programa da noite, sempre ao final da tarde, às 18h30. Hoje está entrando um pouquinho mais cedo, devido à urgência dessa notícia que saiu ainda há pouco, notícia de última hora, notícia que está fresquíssima aí. O Vasco viajou ainda há pouco para São Paulo e o Vasco liberou a lista de relacionados. É sempre assim, Quando o jogo é no Rio de Janeiro, o Vasco libera a lista 3 horas antes da partida. Quando o Vasco viaja, aí é na hora da viagem, o Vasco libera, até porque o pessoal faz plantão no aeroporto, vai ver quem está relacionado e quem não está. E o Vasco liberou a lista, e olha, a lista de relacionados tem algumas surpresas sim. Vamos lá ver, vamos ver os relacionados para o Vasco do jogo Vasco-Palmeiras. Aí a mídia, a arte oficial que o Vasco fez, e aí relacionados: André Gomes, Coutinho, Daniel Fusato, David Estrela, Elder, menino da base, está de volta, Garré, GB, uma surpresa aí de novo relacionado GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Cocão, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho Paula, Paulo Henrique, o Paulinho lateral direito, o Puma Rodrigues, Rayan, Robert Renan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Essa é a lista de relacionados. O que chama a atenção não é os que foram relacionados, caso do Elder, do GB, mas é os que não estão na lista, Carlos Cuesta está fora da lista. Realmente, a contusão que fez ele sair antes do final da partida contra o Cruzeiro tá lá, não está resolvida. Ele é dúvida até para o jogo contra o Vitória. Tomara que ele se recupere e volte o quanto antes. Vasco vai estar sem seu zagueiro titular. Cuesta e Robert Renan hoje é a zaga titular do Vasco. Vai ter que apelar para Lucas Oliveira ou Hugo Moura improvisado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Outro desfalque, a gente vai fazer essa análise aí, se o Diniz vai ser mais prudente colocar o Hugo Moura ou o Lucas Oliveira na zaga. Vamos conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos continuar analisando os desfalques. O outro desfalque é o Barros, que o Barros já sabia que ele não ia porque ele está suspenso com o 3º cartão amarelo. Tranquilo, ok. Isso aí é certo também, O Barros também ser desfalque, tá bom. Agora, um jogador que vinha crescendo, que vinha jogando bem e não está na relação é o Matheus França. Matheus França jogou bem contra o Cruzeiro, entrou bem no jogo, mas sentiu o tornozelo. O Vasco botou uma nota no 10 porque ele está em tratamento. Sentiu um tornozelo no treino de hoje de manhã. No treino ele torceu o tornozelo, não deu para viajar. Uma infelicidade, Perdemos o Matheus França, que tem entrado sempre no segundo tempo e pela primeira vez contra o Cruzeiro entrou bem, estava se recuperando, estava começando a pegar ritmo de jogo, se contundiu. Ele tem tendo isso na carreira, muitas contusões e tal. Espero que não seja grave, o Vasco ainda não sabe a gravidade, ele começou o tratamento agora, foi agora no treino da manhã, ele já começou o tratamento com gelo e tudo, e vai fazer exame de imagem para ver se não melhorar amanhã, ele vai fazer um exame de imagem numa clínica aqui no Rio de Janeiro. Mas complicado, o Matheus França vinha entrando bem no lugar do Coutinho. Então o Vasco vai fragilizado, com certeza, para enfrentar o Palmeiras. Para o Vasco, um desfalque é um problema sério, quanto mais 3 desfalques. E 3 desfalques em posições diferentes, mas o Matheus França não é titular, mas entra. E entra sempre no lugar do Coutinho. Quando o Coutinho cansa, quem vem substituindo o Coutinho é o Matheus França. E no jogo contra o Cruzeiro ele entrou muito bem, já estava pegando ritmo novamente, e agora essa parada aí. Espero que não seja nada grave, que ele possa voltar contra o Vitória e aí não vai dar tanta diferença, não vai dar tanto problema. O Barros volta com certeza por causa do cartão amarelo. O Matheus França é uma dúvida e o Carlos Cuesta é outra dúvida, O problema, por ser o elenco curto do Vasco, você não tem grandes opções do que fazer. O que o Diniz pode fazer? Vamos fazer uma análise que a gente pode fazer. Normalmente ele ia recuar o Hugo Moura para zagueiro. Mas isso em situação normal de pressão. Se ele está com um time mais ou menos organizado, e aí ele perde o zagueiro, ele bota o Hugo Moura, porque jogou lá, foi o último zagueiro pela direita titular do Vasco, foi o Hugo Moura. É o normal o Hugo Moura recuar, mas agora, para o jogo de amanhã, se ele fizer isso, trouxer o Hugo Moura para a zaga, ele tem que botar o meio campo com 2 cabeças de áreas novos. Ele vai ter que entrar com o Cocão e com o Tietê.
Eu não sei se o Tietchan está 100% para jogar 90 minutos. Porque no banco ele só vai ter o Paulinho Paula, que é o Paulinho que não vem jogando bem há mais de um ano, e o Helder, que é o menino da base. Vai entrar no jogo contra o Palmeiras? É complicado demais você ter elenco curto. Então é provável que ele não coloque o Hugo Moura, para que ele possa ter, ao longo da partida, mais opções na volância. Então ele deve entrar com o Hugo Moura de volante. Então eu estou apostando que quem vai substituir o Barros é o Tietchan. Se o Tietchan der algum problema ao longo da partida, ele tem o Paulinho Paulo, ele tem o Eudo e tem o Cocão. Ele fica com 3 opções ali. Se tiver que fechar mais, ele bota o Cocão. Se ele precisar avançar um pouco mais, ele pode pensar no Eudo, no Paulinho Paulo. E na zaga, eu acho que ele vai de Lucas Oliveira. Isso porque o Lucas Oliveira entrou no jogo do Cruzeiro no lugar do Cuesta. Quando o Cuesta se machucou, ele não recuou o Hugo Moura, ele botou o Lucas Oliveira e jogou bem. O Lucas Oliveira jogou bem contra o Flamengo, lembra? O Robert Renan, o problema da cabeçada, teve que sair, e aí, naquele protocolo da conclusão, e entrou o Lucas Oliveira. E o Lucas Oliveira jogou um partidaço contra o Flamengo. E voltou a jogar uma boa partida, finalzinho de jogo contra o Cruzeiro, mas voltou a jogar bem. Jogou direitinho. Se jogar sério, pode ser que jogue bem. Vai começar uma partida, uma grande chance para o Lucas Oliveira, que vinha sendo preterido, ele não vinha nem sendo relacionado e passa a ser titular, porque o Vasco tem um elenco curto demais. Então você precisa ter Lucas Oliveira, você precisa ter Lucas Freitas, esses caras vão acabar jogando em algum momento. A sorte que eles não são titulares, mas a nossa dupla de zaga titular não consegue fazer 3 partidas juntos, cara. Que é o Cuesta e o Robert Renan. E isso está me preocupando um pouco. Os caras não conseguem jogar 3 jogos juntos, né? Hora machuca um, hora machuca outro, hora um leva uma cabeçada. Acidente de trabalho, eu sei, mas, poxa, é complicado. O problema do Cuesta é no adutor da coxa, né? A pancada que ele levou no jogo com o Cruzeiro e ele não melhorou, não conseguiu treinar esses dias. Fez exame de imagem segunda-feira, né, ontem, e hoje ele não conseguiu. Ele ia fazer um treino hoje, se ele conseguisse participar do treino, ele viajaria e faria um teste de vestiário. Ele não conseguiu participar nem do treino, ele não foi nem relacionado para viajar, ele não conseguiu treinar, não consegue pisar. Tá com problema na coxa, adutor na coxa. É isso aí, eu acho que ele não volta nem contra o Vitória. Eu acho que ele não vai voltar contra o Vitória. Vai preparar ele, aproveitar que tem a parada para a data FIFA e vai retornar depois da data FIFA. Eu acho que vai ser isso, cara. Pro jogo do Fortaleza, Carlos Cuesta só. Vai ficar de fora de novo aí contra o Vitória. Não tem muito o que esperar. O Vasco tem um elenco muito curtinho, com poucas peças de reposição. E agora o banco vai ficar mais enfraquecido, porque você perdeu o Matheus França. Quem pegou essa vaga do Matheus França no banco vai ser o GB. Então, de atacante, o Vasco vai ter quem de atacante? Vamos ver lá nos relacionados. Quem são os atacantes que vão ficar no banco do Vasco, né? A gente vai ver aí, ó, o Rayan é titular, tô vendo de baixo para cima, né? Paulinho, Pablo, Lucas, Jardim, o GB. Eu tenho atacante, eu tenho o GB, não vou te falar que o Garré é atacante, eu acho que o Garré é um meia. Eu tenho o David e o GB só de atacante. É muito pouco para um clube como o Vasco, você ter 2 atacantes, mesmo assim, um menino da base que está voltando de contusão, o GB teve 2 contusões seguidas, né? Se contunde muito também, ele tem futebol, eu gosto dele, mas é um cara que se contunde muito, e o David que não está bem, tomara que ele entre bem, mas não entrou bem contra o Flamengo e não entrou bem contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, então, entrou mal demais até, entrou bem mal o David. É isso aí, elenco curto, um jogo difícil. O Palmeiras vai vir babando, que vai precisar ganhar, ainda mais depois que perdeu para o Bahia. Não quer deixar o Império do Mal abrir uma distância muito grande no Brasileirão. Vai vir babando para cima do Vasco. O Vasco que não ganha o Palmeiras há muito tempo, vai tentar quebrar esse tabu. Eu acho que já é jogo para empate. Se a gente conseguir um empate amanhã, é vitória. 1 ponto para a gente, nas circunstâncias. O Vasco tem 11 jogadores. O Vasco tem um time. O Vasco hoje tem um time. Talvez tenha mais 3 ou 4 jogadores que entrem no segundo tempo e ajudam. Então hoje o Vasco joga com 14, com 15. Jogar com 15, mas não consegue jogar com 16 ainda. Vai jogar aí com 15, com 13 a 15 jogadores. E aí você perde 3, você fica com menos seu time. Essa aqui é a grande verdade. Esse é o problema do Vasco hoje. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, mas pegou nessa fase boa que a gente está, né? A fase que a gente vem ganhando, vem vencendo, empatamos com o Império do Mal, depois ganhamos Bahia, ganhamos Cruzeiro, estamos empolgados, e aí as contusões, suspensão, é isso que dá. O Vasco não tem um elenco para disputar um campeonato como o brasileiro, quanto mais que ele disputar 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana,
É um erro com um elenco curto desse. Realmente não dá. E fique de lição, né? Para o ano que vem, que o Vasco consiga. Eu acho que o Vasco hoje não fala mais em rebaixamento, acho que o Vasco hoje pensa em se classificar para uma pré-Libertadores ou até mesmo para uma Sul-Americana. Acho que esse tem que ser o olhar. Nós estamos em 11º lugar, então tem que olhar para cima mesmo, não ficar olhando para baixo, olhar para cima. E olhando para cima, a gente vai ver se a vaga de Sul-Americana é o mais provável, é o mais viável, é o que dá para conseguir, né, melhor. Se conseguir beliscar lá um 6º e um 7º lugar numa Libertadores, ótimo, maravilhoso, uma pré-Libertadores. Mas se conseguir beliscar a Sul-Americana, o Vasco tem que se preparar para essa competição. Não dá para entrar na Sul-Americana como entrou fazendo vergonha esse ano, tomando goleada de Puerto Cabello, porque não tem elenco, porque não tem um time, porque não tem nada. Então, que o Vasco consiga mudar o rumo. Não é só treinador, não é só esquema tático. O Diniz revolucionou o Vasco, claro. O Vasco do Carille era muito ruim, mas o Vasco do Diniz é pobre, porque é um time com elenco muito limitado. Um time que depende de Verratti para fazer gol e um jogador que não sabe jogar futebol. E você não tem um atacante reserva, o Vasco não tem um centroavante reserva. O jogador que é um atacante que está no banco do Vasco é o Matheus França, que é mais um meia. O David é mais um meia. Então, atacante mesmo, que é um jogador que ataque as linhas, que drible, que parte para cima, que chute pro gol, a gente não tem. A gente hoje tem o Ryan. É muito pobre, né? Muito pobre. Isso tem que ser revisto no planejamento da montagem do elenco para o ano que vem. Mas agora é salvar o ano, lutar para salvar o ano e, quem sabe, beliscar uma final de Copa do Brasil aí, vencendo os Flores. Legal? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo no canal de manhã cedo, trazer uma notícia aí, rapaz, que o pessoal do Fluminense, vocês estão sabendo essa história? A galera do Tricolor meteu um processo contra a recuperação judicial do Vasco. Eu vou trazer essa história todinha amanhã no Café do Gigante. Hoje a gente vai ficar só com essa história aqui, que eu acho que já é demais. Fiquei meio triste, sabia? Fiquei meio chateado com essa situação aí. Comenta aí o que você acha aí. O que você acha que o Diniz vai fazer? Diniz vai colocar o Hugo Moura de zagueiro, vai manter o Hugo Moura de volante, vai entrar com o Lucas Oliveira ou vai entrar com o Cocão e Tietê? Eu acho que não. Eu tô apostando no Lucas Oliveira para a zaga e o Tietê na volância. Eu acho que ele vai fazer isso. E no banco ele botou o GB para substituir o Matheus França. Isso eu já entendi. Agora, para começar jogando, eu acho que ele vai de Lucas Oliveira e de Tietê. E você, como é que você acha que ele vai montar esse time? Ele vai botar o Hugo Moura na zaga e vai entrar com o Cocão e Tietê, mexendo nos dois volantes? Ou ele vai preferir mexer o menos possível? Dá a sua opinião aí, a sua opinião é muito importante, valeu? Grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã. Lembrando que amanhã não tem esse programa, o Resumo Gigante não acontece amanhã, porque amanhã, 6h15 da noite, a gente vai entrar com a live de pré-jogo, tá? Grande abraço, fui, tchau, tchau.